E aí, pessoal, que tal a gente começar o nosso último editorial do dia trazendo uma notícia boa para vocês? Pois é, lembra da SECOM? SECOM é a Secretaria de Comunicação do Lula, que tinha como ministro, até pouco tempo atrás, o Paulo Pimenta, que é do PT. Paulo Pimenta saiu do ministério e foi cuidar do Ministério de Recuperação do Rio Grande do Sul após as tragédias. Todo mundo sabe que foi uma jogada eleitoreira para ele poder ganhar moral e tentar concorrer a governador do Rio Grande do Sul. Isso aí está notório, vários jornais trataram exatamente disso. Mas enfim, só para saber, lá atrás eles fizeram uma mega licitação, contrataram empresas para melhorar a popularidade do Lula. O Partido Novo descobriu que o Tribunal de Contas da União viu indícios de fraude nessa mega licitação. Partido Novo entrou com ação. E aí, vitória. Isso é bom. Urgente. Após acionarmos o Tribunal de Contas da União, o ministro Haroldo Cedras acaba de suspender a mega licitação da SECOM de 197 milhões de reais da época de Paulo Pimenta como ministro, para evitar que se concretize a contratação, possivelmente eivada de vício insanável. Técnicos do tribunal já haviam identificado indícios graves de irregularidades, pois o resultado da licitação foi publicado de forma cifrada por Wilson Lima e o antagonista também, antes do oficialmente divulgado. Mais uma possível maracutaia multimilionária do PT está suspensa. Depois do caso do Arrozão, né? Agora vem esse caso agora também da mega licitação do SECOM. Já tem também as questões ali do ministro, né, das telecomunicações. Então, assim, o governo Lula ele vai ser marcado ainda por muitas e muitas denúncias que no futuro vai ser apurada. O que Lula conta é que, caso aconteça de novo uma Lava Jato, ele vai ter seus amigos que de novo vão fazer a mesma coisa com a Lava Jato, eliminar ela. O Partido Novo é quem vem levantando essa bandeira de enfrentamento. Vamos dizer assim, as coisas estranhas que acontecem no governo Lula, né? E aqui o próprio Novo fez a publicação de uma matéria do antagonista, onde demonstrava que foi o próprio Partido Novo que pediu a anulação da mega licitação do Lula por vícios insanáveis. Mais uma vitória, o ministro do TCU acaba de suspender a mega licitação da SECOM. A ação do Novo impediu o repasse de 197 milhões, fornecendo empresas selecionadas. Pois é, deu ruim, né, para o governo Lula, mais uma vez, mais uma das licitações estranhas que foram denunciadas, que foi suspensa, né? Vamos falar do Pleno News? Pois é, o Eduardo Bolsonaro chutou o balde, chamou a Polícia Federal de cadela de Moraes, ou seja, cadela do Alexandre de Moraes. O deputado federal criticou o indiciamento do seu pai no caso das joias sauditas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre perseguição política e chamou a Polícia Federal de cadelinha do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Na ocasião, o parlamentar comentava o indiciamento de seu pai no caso das joias sauditas. Esperar celeridade e bom senso da Polícia Federal, que são cadelas do Alexandre de Moraes, não dá mais, declarou ele ao programa Assunto Capital, lá do Gazeta do Povo. É só esperar que vai vir indiciamento contra o Eduardo Bolsonaro, o que não deveria acontecer, né? Afinal, como deputado, ele tem imunidade parlamentar, mas não funciona, não serve mais para quem é de direita. E aí é questão, de horas, talvez dias, para ser indiciado também pelas falas. Algum integrante do PT ou do PSOL vai fazer denúncia e Eduardo Bolsonaro, no mínimo, vai ter que se explicar sobre a fala em relação à Polícia Federal. De novo, eis-me aqui falando do caso do Felipe Martins. Olha só esse absurdo. E aí, realmente, me causa uma estranheza gigantesca de uma instituição tão respeitável como a OAB
mais uma vez ficando inerte diante da arbitrariedade. Às vezes me envergonha fazer parte desse quadro de ordem que realmente deveria se manifestar sobre isso. Até a Folha de São Paulo se manifestou. E a OAB, infelizmente, deixando a desejar. OAB se silencia diante das denúncias de abusos no caso Felipe Martins e de presos do 8 de janeiro. A Ordem dos Advogados do Brasil está calada diante das denúncias de cerceamento de defesa no caso do ex-assessor Felipe Martins e em processos dos presos do 8 de janeiro. Entre as violações relatadas pela classe estão dificuldades de acesso aos processos, desconsideração de provas legítimas, falta de diálogo com o Ministério Público e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Gazeta do Povo procurou a OAB para se posicionar a respeito, mas o órgão não atendeu à reportagem. De acordo com o desembargador aposentado Sebastião Coelho, o que tem ocorrido é um desrespeito à prática da advocacia com violações constantes às prerrogativas dos advogados e ao devido processo legal. A prisão de Felipe Martins é um ato de covardia. Não tem palavras mais suaves para dizê-lo, afirmou ao tratar do caso em suas redes sociais. Em mais de 42 anos na área jurídica como advogado e juiz, essa é a prisão mais abjeta que já vi, sob a responsabilidade de um juiz que não respeita a Constituição e o regramento jurídico do país, afirmou o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, o Sebastião Coelho. Sebastião Coelho é um homem de coragem. É um homem que, sabe, hoje falta pessoas com a coragem que o Sebastião Coelho tem. E, sabe, a OAB, sinceramente, deveria se posicionar. Assim como a OAB está prevista constitucionalmente na função do advogado como uma função essencial à justiça, a OAB está prevista, né, na Carta Constitucional. A OAB deveria se posicionar contra arbítrios, irregularidades e contra aqueles que simplesmente não respeitam o devido processo legal. Pois é, deplorável essa situação, infelizmente, por parte da OAB que se silencia diante do arbítrio. Matéria do Pleno News. Esposa de Daniel Silveira diz que Bolsonaro nunca os abandonou. Após inúmeras especulações pulverizadas nas redes sociais e até na imprensa sobre um possível abandono do ex-presidente Jair Bolsonaro ao deputado cassado Daniel Silveira, preso desde 2 de fevereiro de 2023, Paola Silveira, esposa do Daniel Silveira, usou o seu perfil na rede social nessa quarta para afirmar exatamente o contrário. Em sua publicação, ela postou uma foto do encontro com Bolsonaro nessa quarta-feira e relatou que foi recebida pelo líder conservador. A advogada reafirmou sua confiança no ex-presidente e demonstrou otimismo. Sabe, hoje ter otimismo no Brasil é, sabe, um sinal de resiliência, um sinal de coragem, um sinal de acreditar realmente, né? E é ter fé. Tem que ter muita fé, porque o cenário mostra o contrário. O cenário vai no caminho contrário, mas a fé te faz enfrentar a corrente, né? Então, assim, a cada notícia que a gente traz é temerário, é preocupante, a gente fica temendo, né, os caminhos que o Brasil vai tomar, né? Mas, enfim, não podemos desistir, não podemos ceder à pressão e abandonar, né, de forma alguma a luta por aquilo que você acredita correto, né? Por aquilo que você acredita certo. Vamos lá, vamos falar do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. PGR é contra pedido para incluir petistas em inquérito de milícias digitais. Novidade, né? Parece que são blindados. A gente sabe que é um verdadeiro gabinete do ódio mesmo, mas são blindados mesmo, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, se manifestou contra o pedido para incluir petistas e influencers no inquérito que investiga a atuação de milícias digitais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A solicitação foi feita por deputados de oposição a Lula, que alegaram a existência de uma organização criminosa instalada na estrutura da Presidência da República, voltada a promover desinformação e atacar opositores do atual governo. Esse entendimento, no entanto, não foi sustentado por provas razoáveis, segundo a PGR.
a representação no órgão e dos deputados Felipe Barros e Bia Kicis contra figuras da base do governo como Paulo Pimenta, atual titular da Secretaria Extraordinária de Apoio de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Laércio Portela, secretário da Comunicação Social da Presidência da República, e Gilmar Tato, deputado federal e secretário nacional da Comunicação do PT. Os parlamentares afirmaram que a suposta organização criminosa seria composta por servidores da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, integrantes da equipe de comunicação do PT, funcionários do Instituto Lula, agências de comunicação prestadoras de serviço ao partido representantes das lideranças do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputados no Senado, além de influenciadores digitais. Isso aqui foi amplamente divulgado, foi declarado que receberam dinheiro para dar apoio ao governo Lula, que teve pagamento, inclusive, que chegou ao próprio Instituto Lula, pagamentos, né, feitos a influenciadores digitais, que existe uma verdadeira campanha de destruição de reputação. Então, assim, é uma pena, né, que todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Ou seja, no mundo que deveria existir, todos somos iguais. No mundo que existe, só são iguais aqueles que fazem parte do sistema. O restante tem que ser eliminado, né? Vamos falar do Pablo Marçal? O Pablo Marçal deu uma declaração que faz muito sentido e eu vou explicar para vocês o porquê. Matéria da Folha de São Paulo. Em sabatina, que foi promovida pela Folha de São Paulo e pelo UOL, tentaram massacrar o Pablo, mas eu vi ele dando uma esquivada legal e dando uma reviravolta bonita em cima do pessoal do UOL que não estava preparado para enfrentar o Pablo Marçal. E aí, ele fez um momento interessante. Ele profetizou sobre o destino político do Ricardo Nunes e disse que o Ricardo Nunes vai abandonar a campanha, o Bolsonaro vai abandonar a campanha do Nunes e vai pular fora do barco, né? Olha só o que ele falou. Uma profecia eleitoral. O Nunes vai colocar uma mulher de vice, que ele precisa, porque o vice que ele colocou só está atrapalhando ele. E o Bolsonaro vai sair dessa campanha. É só uma profecia, não estou falando em nome de ninguém. Ele veio para você? Eu não sei. É só uma profecia sobre o Nunes. Ou é desejo? Não, é uma profecia. Profecia, não é desejo? Profecia, não. Ó, a gente tem o Pinga-Fogo, temos que começar o Pinga-Fogo. Pinga-Fogo é a reta final da nossa entrevista. Meu desejo é que seja uma mulher, tá? Eu tenho conversado com uma. Desejo, mas não vai... Conversado com uma, quem? Não, mas aí fica ruim, né? Se você pesquisar no Google, ela já soltou a notícia pela Folha de São Paulo. É a Anísia Yamaguchi, doutora Anísia. Ó, e você tá falando, é você. O senhor pode confirmar ou não? Mas ele já tinha falado que achava que ela não tinha força pra gente ao vivo. Então, é que uma profecia eleitoral. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que tá rolando dessa loucura do Pablo Marçal e eu achei interessante. Esse cara vai ganhar força. Vocês vão entender o porquê. Entenda o seguinte. O Ricardo Nunes tá com nojinho do Bolsonaro, do bolsonarismo, tá? Depois do caso das joias, onde a imprensa só tenta moer o Bolsonaro, o partido do Ricardo Nunes não tá querendo que o Ricardo Nunes divida palanque com o Bolsonaro, não. Só no lugar determinado que ele quer. Porque o Ricardo Nunes, o voto dele não é o voto de direita. O voto do Ricardo Nunes é o voto do Dória, é o voto do Centrão, tá? Quase à esquerda. E aí o Nunes não tá querendo dividir palco com o Bolsonaro. E nem com o vice indicado pelo Bolsonaro. O vice que o Bolsonaro indicou é um cara da rota. É um cara que é acostumado a dar na cara de bandido. É um cara que é respeitado no mundo da segurança pública contra bandido. E os lugares que o Nunes vai pedir voto, esse cara não é muito bem visto. É quase uma esquerda. Então, é uma profecia, como disse o Pablo Marçal. O Nunes vai querer trazer uma Marta Suplicy para chamar de sua, tá? Não vai aceitar o nome do Bolsonaro e tá com nojinho do Bolsonaro já, isso aí já ficou comprovado. Nem saiu em defesa contundente contra o Bolsonaro no caso das joias. Prefiro não opinar. E o Bolsonaro sentiu isso. Então há uma grande chance, sim, do Nunes dar uma afastada do Bolsonaro. Já está acontecendo. O Nunes vai perder força. O Marçal começa a ganhar força. Essa sabatina tá rolando corte do Pablo Marçal o tempo inteiro. É cada mitada em cima do pessoal lá.
E é aquilo que o povo gosta de ver. E o Pablo Marçal tá certo. O Nunes não é um candidato para o Bolsonaro. Não é. Então, você acha que tá errado. Sempre falei isso. Então, vai acabar perdendo força. Última matéria que eu quero tratar com vocês sobre o antagonista. Pois é, quem diria, né? Os índios indígenas brasileiros cobraram o Lula na ONU. Pois é, foram na ONU contra o Lula fazer denúncias contra o Lula. Representantes de povos indígenas denunciaram violência contínua, garimpo ilegal, falta de ação eficaz do governo, apelando por suporte internacional e medidas urgentes. Oi, ai, ai, hein? Quem diria que o Lula agora virou alvo dos indígenas? Mas peraí, eu já sei. Esses indígenas malditos são bolsonaristas, pessoas opressoras e nunca foram parte verdadeira dos povos oprimidos que o PT defende. Não é? Ou seja, se é índio, né, ou você não lembra do caso do Cacique Sererê, não teve uma ONG sequer para ir defender o Cacique Sererê. Questionaram até se o Sererê era índio de verdade. Esses índios que foram criticar o Lula na ONU, nem índios de verdade são, não é? É assim que a esquerda trata. A esquerda não é por pessoas, não é por causa, é pelo próprio umbigo. É uma panelinha, é uma lacrolândia ali que se defende. Então, esses indígenas que foram lá denunciar o Lula vão ser defenestrados pela esquerda, vão ser ignorados, vão ser chamados de bolsonaristas. Simples assim. E só o antagonista que publicou essa matéria até agora. Se fosse contra o Bolsonaro, já tinha uma caralhada de matéria falando sobre o mesmo tema. Tô mentindo? Tô não, né? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado nosso editorial. Amanhã a gente volta, tá? Para mais um bate-papo. Vamos bater um papo amanhã e falar um pouquinho mais sobre política, né? O que der para falar sobre ela. Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.